Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da BCA, Business Champions Academy Podcast. Para nós aqui é um privilégio estar com vocês mais uma vez. Estou com meu parceiro Gabriel. Olá, boa noite. Parceirão aqui. Boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário. Dependendo do horário que você estiver assistindo. Aqui para nós é boa noite. Quero fazer todos bem-vindos. Hoje estamos com um episódio super especial. Estamos com duas feras aqui, sobretudo da área do terceiro setor, que é o nosso tema hoje. Duas pessoas notáveis, têm um currículo notável, impecável, atuantes tanto no setor público quanto no terceiro setor, auxiliando entidades a terem uma governança melhor, a terem uma administração dentro dos padrões exigidos pelas conformidades legais da lei e de outros normativos. Então, eu quero apresentar a vocês de antemão os nossos entrevistados desta noite. Dr. Valério Pedroso, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao nosso podcast. Professor Marcos Bandeira, auditor federal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Para nós é uma honra, nos sentimos honrados, lisonjeados por vocês estarem aqui para discutir um tema tão emergente, sobretudo depois de mudanças na lei recentes, como a Lei Complementar 187, que fala sobre toda a parte a parte normatizadora do terceiro setor, voltado, por exemplo, aos SEBAS, as leis Miros, que não é uma lei já tão recente, mas foi um marco importante para que as entidades do terceiro setor tivessem uma evidenciação e uma boa prática de governança reconhecida pela sociedade. Então, hoje esse assunto ele é para você, gestor de entidade do terceiro setor, você que tem uma OSC, você que é dirigente de uma fundação. Não perca o que será dito aqui hoje de extrema importância. Sem mais delongas, eu gostaria aqui de passar a palavra para os nossos convidados, para que eles possam se apresentar para cada um de nós. E aí depois nós começaremos esse bate-papo com algumas temáticas voltadas sobretudo a plano de integridade, compliance, responsabilidade social, certificações como SEBAS, selo Proética da CGU. Então nós vamos discorrer sobre esses temas e tenho absoluta certeza que a sua entidade será muito, muito beneficiada com esse podcast aqui hoje. Então, para iniciar, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Valério, para que ele possa se apresentar para nós e compartilhar conosco um pouco da sua atuação no terceiro setor, como se deu essa inserção no terceiro setor e como ele vislumbra o terceiro setor atualmente. Dr. Valério. Boa noite. Eu comecei no terceiro setor muito por acaso e recebo a minha atuação como realmente uma dádiva para poder participar e retribuir para a sociedade tudo aquilo que a gente tem de valor público e de valor social. Eu fui servidor do Ministério Público do Distrito Federal por um período, estava de licença para tratamento de assunto particular e quando retornei à atividade, a promotoria que tinha vaga era justamente a de fundações e entidade de interesse social. O meu plano inicial era cumprir um interstício de 60 dias para novamente conseguir sair de licença para tratamento de assunto particular. Logo na primeira semana, eu tive um contato com alguns dirigentes, com algumas pessoas que realmente fazem tanto pela sociedade, que aquilo ali me motivou a continuar na promotoria. E eu fiquei até 2014, quando eu fui aprovado num outro concurso. Né? Acabou que o meu tema de mestrado é nessa área e o meu doutorado também, justamente porque eu acredito no terceiro setor como um impulsionamento para a sociedade, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais equânime, mais solidária e também como um incentivo para o desenvolvimento social, porque não é só relacionado a políticas públicas sociais. As entidades podem se caracterizar como instituições científicas, tecnológicas e contribuir sob várias formas para o desenvolvimento nacional. Dr. Valério realmente tem uma atuação notável no terceiro setor. Eu o conheço já há algum tempo, já participei de projetos com a orientação do Dr. Valério, projetos bem-sucedidos, e eu vejo que a participação de profissionais do calibre do Dr. Valério é indispensável para o sucesso do projeto social, para que você tenha um projeto social bem-sucedido. É importante você ter essa visão de fora, uma visão de alguém experiente, que consiga te mostrar os caminhos. Isso ajuda em termos de recursos, você economiza tempo e consegue concluir esses projetos com êxito, cumprindo assim os seus objetivos sociais. O professor Marcos também agora vai se apresentar para nós. O professor Marcos, ele
é um auditor federal da CGU, e a presença dele aqui muito abrilhanta os nossos debates, porque ele vai nos trazer depois um pouco da visão dele, não como representante da CGU, mas como um servidor de carreira da CGU, e a visão do ponto de vista do plano de integridade, de que maneira o selo Proética auxilia as entidades, nesse caso nós, sobretudo, sem fins lucrativos, a terem um destaque, né, de responsabilidade social, de seriedade, de ética perante a sociedade, que é o que as entidades hoje precisam demonstrar cada vez mais para que a sociedade entenda o papel não coadjuvante, mas protagonista do terceiro setor, como entidades que ocupam lacunas que muitas vezes o Estado não consegue preencher. Então elas têm um papel fundamental no desenvolvimento social, como o Dr. Valério falou, porque devido às externalidades negativas e o Estado não consegue atuar em todos os âmbitos, né, nas funções de governo, né, não consegue atuar em suas funções, e aí o terceiro setor ele vem preencher essas deficiências, né, essas anomalias, essas iniquidades sociais que existem, e nós sabemos, sobretudo num país como o nosso, emergente, com tantas desigualdades sociais, elas servem como um pêndulo para que a gente possa então reduzir todas as discrepâncias que na nossa sociedade permanecem aí ao longo dos anos. Professor Marcos, por favor, se apresente, seja muito bem-vindo. Tá bom, obrigado pessoal, boa noite para todos. Auditor da CGU já há 12 anos, né, trabalho na parte de auditoria já há 10 anos, desde quando eu entrei. Então a minha palavra aqui não vai ser como um órgão de controle, porque a CGU, vamos dizer assim, em termos desse tipo de entidade, a gente atua em dois flancos, vamos dizer, seja fiscalizando a aplicação dos recursos pelas entidades, né, do terceiro setor, seja na promoção de ações de promoção de integridade, de responsabilidade, de ações éticas. Então nós vamos ficar aqui no bate-papo nessa segunda vertente, certo? Então vamos focar nessa parte das ações que a CGU promove junto com a iniciativa privada, que são ações de fomento. Vamos dizer assim, a palavra mais certa para a gente vai discutir aqui é como a CGU está interagindo com esse tipo de entidade, quais são as ações que ela pratica para poder fomentar, e como você falou, e o Dr. Valério falou, que elas exercem um papel fundamental, principalmente na aplicação dos recursos públicos, na execução das políticas públicas, principalmente em cidades menores, espalhadas pelo Brasil. Então, as entidades do terceiro setor, elas exercem um papel fundamental, principalmente você falou, Alisson, na questão das lacunas, né, onde o Estado não consegue chegar, ou se o processo de execução da política pública é muito moroso, então elas entram com esse papel de execução, né, dos recursos públicos para aplicar nas políticas públicas, e aí a gente vai falar um pouco qual é a função delas, sobre a visão da CGU e por que a CGU tem esse projeto, né, que chama-se selo Proética, e como ele se iniciou e por que a entidade acha tão importante essa prática e como implementar esses mecanismos, esses instrumentos de integridade, de transparência, de ações éticas e outras coisas mais, e a parte de responsabilidade da aplicação dos recursos públicos. Vamos focar nesse flanco aí que a entidade faz com tanta presteza, com tanta magnitude desde quando foi implementada. A gente vai discorrer um pouco qual é essa função da CGU, olhando como uma entidade hoje de fomento da aplicação dos recursos pelas entidades do terceiro setor. É isso. Maravilha. E aqui eu vou passar a palavra para o meu amigão, Gabriel, nosso parceiro aqui da BCA, né, meu âncora. Gabriel vai iniciar aqui agora os debates, a gente já vai entrar nos assuntos propriamente ditos, após essa introdução que fizemos. Gabriel, por favor, meu amigo, comece aqui a tocar nos assuntos chaves que nós precisamos falar. É isso, eu acho que o nosso ouvinte, né, e obviamente a gente tem vários públicos, mas o nosso ouvinte muitas vezes ele está iniciando seu projeto, tem um projeto de iniciação ali, eu me colocando no lugar dele, eu teria muita dúvida no sentido de gestão. Né, eu colocaria, quais são os principais desafios que eu vou ter na construção da minha empresa, né, na construção da minha fundação, da minha associação, e como que isso pode impactar.
É claro que eu acho que uma das maiores preocupações de quem vai iniciar todo um empreendimento como esse é na questão financeira. Como que eu vou conseguir esse recurso, como que eu vou gerenciar esse recurso, como que essa gestão desse recurso ele vai ser efetivo para que isso não me gere nenhum tipo de problema. Então, eu acho que uma das perguntas para sumidades como vocês, do nosso público quais são os principais desafios que eu posso enfrentar enquanto iniciante desse projeto, né? Eu vou iniciar o meu projeto de fundação e quais são esses desafios que eu me deparo de cara com eles, de gestão? O principal ponto de fracasso das entidades é a falta de planejamento, né? Cumprir a burocracia do cartório e obter o registro é fácil. A questão é a sustentabilidade da instituição a longo prazo, a médio prazo ou mesmo a curto prazo. Então, o planejamento é essencial. E como que se dá esse planejamento? Trazendo voluntários, dirigentes capacitados que consigam perceber as políticas públicas e suprir essas lacunas, não apenas para receber recurso público, porque muitos de nós talvez associem que o sucesso do terceiro setor vem do recebimento de recursos públicos. E não é. Nós temos um indicador muito forte, o Marcos vai ter oportunidade com certeza de falar isso, que é a responsabilidade social corporativa, justamente do selo Proética da CGU, que a CGU veio de forma inovadora promover essa responsabilidade, blindar as instituições que são sérias e que trabalham. Então, assim, o principal aspecto realmente é o planejamento para que consiga superar as adversidades. Doutor Valério, e aí você falou um tema importante. Pela sua experiência no terceiro setor, de forma geral, essas entidades hoje, elas aplicam, elas têm um planejamento bem alicerçado, elas executam um planejamento nesse sentido? Ou você ainda acha que nós estamos engatinhando nesse processo de boas práticas de governança, até mesmo para que depois o controle social reconheça que essas entidades realmente desempenham um papel fundamental, porque às vezes elas não têm esse planejamento, existe mais boa vontade do que estrutura, né, de gestão, e o controle social muitas vezes acaba entendendo que elas não exercem a relevância que elas pretendem assumir. Então você acha que como que nós estamos em geral em termos do terceiro setor no tocante à gestão organizada, uma gestão profissional pelos seus dirigentes? Ainda é bastante frágil a aplicação desses preceitos de governança corporativa e compliance nas entidades. É claro que ano a ano, inclusive por força de uma evolução legislativa, tem se procurado superar essa falta de profissionalismo. O maior exemplo foi que a legislação tributária federal foi alterada para permitir que os dirigentes que atuem na gestão executiva da instituição possam ser remunerados. E qual que é a motivação disso? Justamente nós termos profissionais fazendo a gestão dessas instituições. O IPEA tem o mapa das OSCs, né? E se observarmos lá, fizermos um comparativo ano a ano, nós temos um crescimento das instituições, do número de entidades registradas, mas quando nós vamos de fato aprofundar numa investigação para conhecer o trabalho dessas instituições, nós vemos a dificuldade desses dirigentes. São pessoas que têm muito boa vontade, um espírito social muito forte, mas infelizmente é muito limitado. Contamos também com o Ministério Público na atividade de velamento para as fundações, e quando as fundações são constituídas, o instituidor dá entrada, o Ministério Público solicita que seja apresentado um estudo de viabilidade econômico-financeira, que seja apresentada uma visão dos projetos que vão ser executados já de início dentro dessa sustentabilidade. Mas os institutos, associações também precisam aprimorar a gestão nesse sentido, de já nascer com um planejamento sólido. Ótimo. Eu, como auditor independente e atuo no terceiro setor, isso que o Dr. Valério falou é fundamental, e eu quero trazer para um viés dos órgãos de controle, dos agentes reguladores, como o Ministério Público, né, fiscalizador, porque nós temos a lei. As leis estão cada vez mais sérias, com maiores instrumentos para serem observados, e muitas vezes as entidades, por terem ainda essa incipiência na questão das boas práticas de governança, elas têm dificuldade
de seguir os critérios legais, as conformidades legais. E os órgãos de controle, eu não consigo enxergar, sobretudo, uma atuação educativa, mas tem tido um rigor cada vez maior do ponto de vista da prestação de contas, para aquelas entidades que, sobretudo, recebem repasse público, e elas têm cada vez mais que prestar mais contas aos órgãos reguladores, até mesmo para órgãos da administração públicas com as quais essas entidades firmaram parcerias. Eu gostaria de ouvir você, Marcos, de que maneira o Estado, como parceiro dessas entidades, pode fornecer mecanismos de uma educação para que, uma política de educação para que as prestações de contas, e até mesmo dando um passo atrás, que a gestão, seja com meios de capacitação, elas possam ser mais eficazes. Porque se eu tenho uma gestão eficaz, com boas práticas de governança, subentende-se que aquela execução daquele projeto vai ser mais eficiente, a utilização daquele recurso vai ser mais eficiente, o resultado social será alcançado com maior probabilidade. Então, de que maneira você acha que, se você concorda primeiro comigo, que há um distanciamento do ponto de vista educativo, socioeducativo, e se de fato as entidades públicas podem se aproximar um pouco mais como parceiras dessas organizações civis? Esse é um grande desafio, né, na nossa instituição, porque como congregar dentro de uma mesma instituição operações, auditoria, prevenção, educação, como congregar tudo dentro de um único órgão, né, de controle, vamos dizer assim, como é a instituição. Então, recentemente, vamos dizer assim, de 12 anos para cá, então a gente tem instituído programas como o Proética e outras ações para fomentar essa parte de capacitação. Claro, a gente não pode deixar de ter a parte fiscalizatória, porque tem a aplicação dos recursos públicos e lei mais. E o que a gente tem mais visto, principalmente, o Valério tocou um pouco, a parte da estrutura, né, a parte da governança das entidades ainda está bem aquém, que é o que a gente vislumbra, o que precisa melhorar, que realmente tem, e a gente também tem percebido muito nas instituições, a baixa capacidade técnica do corpo, sabe? Quando a gente fala em capital, numa instituição do terceiro setor no capital, a gente tem um nível de, vamos dizer assim, das entidades de governança e até de qualificação de pessoal. Quando a gente vai lá para a ponta, lá para um município que vai executar ali uma política pública, seja com recurso público ou um recurso privado, a gente vê que realmente essa parte da qualificação ela é bem aquém. Então, até um tempo atrás, eu não sei como está hoje, a gente tinha um programa de fomento, aí envolvia tanto entidades quanto os órgãos municipais ali que executam, que era um programa que a gente tinha, que se chamava Olho Vivo no Dinheiro Público. Era um programa que a CGU tinha, que era um programa de capacitação, de fomento, de qualificar o pessoal. Então a gente sempre tem ações nessa pegada em termos de qualificar o pessoal, principalmente na aplicação dos recursos. Isso veio principalmente de alguns anos para cá, que a instituição criou uma secretaria estritamente de integridade privada. Então, é uma secretaria que trata só dessa parte de fomentar, de capacitações, de ações, de treinamentos para essa área da integridade privada, focada nas empresas, e aí, dentre elas, as empresas do terceiro setor. Então, muito se viu que não adianta só fiscalizar e apontar a má aplicação dos recursos. Então, é mais uma atividade proativa, né, antes fomentando ali, fazendo a capacitação do pessoal, do que depois fiscalizar e o que já foi gasto, e se foi mal aplicado o recurso, já passou. Então, cada vez mais a gente nós estamos entrando nessa parte realmente da parte de fomento, né, de programas que a gente fomenta a aplicação dos recursos por essa entidade, e principalmente porque a gente tem visto que realmente as entidades do terceiro setor, elas carecem um pouco da estrutura de governança, bem tranquilo, e a capacitação dos seus servidores, dos técnicos ali que aplica. Realmente eles precisam mais assim, de um olhar, mas principalmente dos órgãos de controle, e é o que a gente tem tentado, né, que a instituição tem tentado fazer para poder tentar melhorar, colocar práticas mais éticas, mais transparentes, mais de gestão, e ajudando essas entidades, porque faz parte do programa e está na carteira da nossa instituição, e é o que a gente
tem tentado fazer recentemente para melhorar, é o que a gente tem visto. É a questão de realmente a questão, a fragilidade um pouco nas estruturas de governança e a questão da capacitação. Vou ficar nessas duas principais vertentes aí, o que a gente tem visto e o que a gente tem tentado atuar para poder melhorar. Então, Valério, quer complementar alguma coisa nesse sentido? Na minha percepção, a responsabilidade da capacitação é de todas as instituições, não apenas dos órgãos de fiscalização. Então, também é necessário que o CRC capacite os seus contadores para que tenham um entendimento mais completo em relação à ITG. A OAB também promova capacitações voltadas ao terceiro setor. Pelo menos na OAB do DF, em outras, nós temos a comissão de advogados formada especificamente para o terceiro setor, e é importante que se desenvolvam atividades de seminário, workshops, né, oportunidade de diálogo também com a sociedade civil, para que esses profissionais estejam capacitados e possam servir como agentes multiplicadores também. Isso que o Dr. Valério falou para mim é a cereja do bolo, porque a gente se depara em algumas situações onde o profissional contábil, por exemplo, eu como auditor, ele não tem a capacitação técnica para poder, por exemplo, realizar uma escrita contábil de uma entidade do terceiro setor, que difere em muitos aspectos da contabilidade societária. Sim. Não é verdade? Sim. O aspecto normativo, as políticas contábeis que ali são regidas, né, dentro do ambiente da entidade, e às vezes não consegue executar a contento porque não tem essa capacitação, e aí eu volto até a gente como professor, Marcos, no próprio banco da academia, da faculdade, não tem uma disciplina que promova essa educação de forma consistente. Então, o profissional, seja ele advogado, como você se referiu, ou contador, ele sai da academia e ele não tem esse viés do terceiro setor bem organizado, bem formado. Então, ele tem que buscar uma capacitação fora e, às vezes, não acha de excelência e vai executar aquelas políticas públicas, tecnicamente falando, de uma maneira, muitas vezes, amadora. Então, muitas vezes incipiente. E aí chega no Ministério Público, por exemplo, uma prestação de contas completamente cheias de impropriedades e que vem a prejudicar a entidade, que é algo que a gente vê com muita frequência. E o doutor Valério, como um atuante, e eu também, nós chegamos assim, conversamos com os dirigentes, não sabia que era dessa forma, e não sabia mesmo. Então, esse ponto dele, acho que é essencial. E eu até mudo um pouco o meu ponto de vista, que eu acho que deveria começar mesmo era na academia, sobretudo falando nos cursos de gestão, tanto administração como contabilidade e até mesmo nos cursos de direito, porque as entidades do terceiro setor têm exercido cada vez mais protagonismo para fazer com que as funções do orçamento público sejam cumpridas, seja locativa, distributiva ou estabilizadora, especialmente em municípios. Nós somos mais de 5 mil municípios nesse país, então deve haver uma preocupação de toda a organização civil organizada, quanto as instituições atreladas ao terceiro setor para fomentar, como você falou, fomentar essas políticas. Porque aí sim nós vamos ter um terceiro setor robusto, com muitas ferramentas aplicáveis, de forma a cumprir com o objetivo social. De forma a cumprir com as políticas sociais elencadas lá no artigo 6º da nossa Constituição, em diversas áreas, educação, saúde, outros transportes, enfim, nós temos muitas lacunas, muitas deficiências na aplicação de garantias constitucionais, e o terceiro setor ele é imprescindível, é uma mola mestra em tudo isso, e muitas vezes fica relegado pelo poder público, porque não sei por qual motivo, mas eu entendo que por falta de vozes ativas que consigam ecoar para aqueles que têm o poder de tomar decisão. Gabriel, o que mais podemos perguntar para os nossos amigos? Posso complementar, Wallace? Pode, claro. Então, vamos lá. Só pegando um gancho, assim, quando a gente fala em entidades do terceiro setor, principalmente a descentralização, a gente tinha um colega nosso que sempre fala assim, quando a Constituição de 88 veio e instituiu a descentralização dos recursos, o Estado brasileiro não preparou os entes subnacionais. E aí eu falo os municípios, principalmente, e aquelas instituições que estão ali executando as políticas públicas
nos municípios. Então, ele sempre fala isso, né? Então, foi uma falha do Estado brasileiro na época que veio a descentralização dos recursos, né, para os entes subnacionais, principalmente municípios, e a gente tem percebido, o que a gente percebe? Vários municípios, a única instituição, a principal, ou talvez a única que executa as políticas públicas ali na ponta, é uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade do terceiro setor, vamos dizer assim. Então, assim, o papel relevante daquela entidade ali na ponta é de extrema importância para aquele município. Sim. Né? De extrema importância. Ou ela executa aquela política ali, ou não vai ter. Seja na assistência social, seja na educação, seja na saúde. Né? Então, a gente precisa realmente, como você falou, sim, mais de 5 mil municípios, essas entidades, às vezes, dependendo do tamanho do município, ela talvez seja a principal, talvez somente a única. A única que executa ali aquela política. Se não executar, e a gente sabe, né? A execução da política pública num município, pela entidade, é um fator transformador ali né? De diminuir as desigualdades, a transformação social e outras coisas mais. Então, só fazendo esse gancho aí, complementando como a gente tem que ver a importância delas, porque a gente está acostumado a ficar só em capital. A gente não tem uma visão. Para Brasil, como alguns falam, o Brasil não é Brasília, não é as capitais, são os municípios. E quando a gente vai lá fiscalizar a aplicação dos recursos no município, é que a gente vê, né, a importância dessas entidades na transformação social lá no município, na ponta. É assim, só quem vai presencialmente fiscalizar que vê realmente como elas exercem esse papel e como é cada vez mais importante termos ações de fomentar, de transformar, de qualificar, né? E de, assim, dar apoio realmente para essas entidades. E assim, esses debates aqui visam promover a importância dessas entidades. Porque se você, do jeito que você falou aí, vamos pegar desde a redemocratização, nós já estamos indo para quase 40 anos. Eu ainda vejo uma atuação, tacanha, dessas entidades, do ponto de vista de repercussão nacional, não por elas, mas pelo Estado. No Brasil, onde nós temos aí um país com dimensões continentais, com desigualdades sociais, culturais absurdas, e o Estado não consegue suprir todas as necessidades. Você tem o terceiro setor que surge como uma alternativa viável e plausível. Entretanto, no meu ponto de vista, não recebe o tratamento adequado por parte do Estado. E aí, em contrapartida, nós temos uma fiscalização que está cada vez mais acirrada nesses entes. E aí, sobretudo, aqueles que exercem as políticas públicas em municípios, cuja gestão, digamos, é um pouco mais frágil. E aí eles são penalizados com perda de recursos. E aí, sem recursos, não conseguem cumprir os seus objetivos sociais. E isso deflagra ainda mais as nossas deficiências na aplicação dos recursos e da prática das políticas públicas, que a gente vive falando sobre isso. Na época nossa lá de UNB, a gente discutia muito, né, Marcos? Isso. Sobre como o Estado pode ser eficiente nas suas políticas públicas. E naquela época eu não tinha essa visão de que o terceiro setor, doutor Valério, seria uma ferramenta indispensável para o cumprimento dessas metas e objetivos do Estado. Gabrielzinho, vai lá, filho. Mas não vai só lá. isso, né? A gente entende que a nossa governança corporativa ela é de extrema importância para a consolidação de uma fundação nossa, né? E não só isso, a gente tem mecanismos fiscalizatórios que regulam tudo isso. E muitas vezes a gente se encontra cheio de obstáculo para a gente conseguir captar esses recursos públicos, né? Então, hoje eu tenho todo um projeto, desenhei todo um planejamento estratégico da minha organização do terceiro setor, né? E aí, quais são esses obstáculos que eu vou enfrentar para captar esse recurso público, né? Como que eu tenho todo o meu planejamento bem delineado, como a gente bem pontuou, que isso é um dos pontos de sucesso dessa organização e dessa fundação que está sendo construída. Então, o que eu consigo enxergar de obstáculo nessa captação desse recurso público? O primeiro ponto é justamente entender o edital. Né, eu preciso entender os critérios de pontuação, eu consigo entender a aderência daquele objeto à minha
OSC, a minha entidade, para saber se eu tenho capacidade técnica de executar aquilo, eu consigo demonstrar essa capacidade técnica. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente ter pessoas especializadas, como o Marcos disse, que possam executar na ponta, né? E também o próprio valor social da instituição de poder formar outros agentes multiplicadores para poderem disseminar esse conhecimento, de darem continuidade a esses projetos. Mas o primeiro passo, principalmente quando nós estamos tratando de recurso público por edital, de fato, é entender os critérios de pontuação e formação de equipe técnica, como também um aspecto de pontuação. Vou complementar o que o Valério falou. Então, assim, o que a gente percebe, também tem percebido, a questão da qualificação para participar dos processos, né, de captação dos recursos públicos é essencial. Aí a gente vai para um ponto. No município, além da questão da capacidade técnica que a gente vê, né, como um fator determinante, a gente também tem uma deficiência de quem qualificar. De quem qualificar. Não é só a pessoa que está ali para receber a capacitação, mas sim como você coloca uma pessoa qualificada para poder treinar, capacitar aquela pessoa lá no interior. Então, considerando o nosso país, né, de gigantesco aí, dimensões continentais, então a gente percebe que realmente tem essa dificuldade também. Como a gente colocar uma pessoa para poder capacitar o pessoal que está lá na ponta, na execução. Então, é uma dificuldade também, né, que a gente enfrenta, principalmente nós que, quando a gente trabalha nessa parte de fomento, e aí a gente sente também essa dificuldade de como chegar lá, como a capacitação chega lá. O que a gente tem percebido, a maioria das vezes, é exatamente isso. Então, não é nem a má fé ali, ou então é porque o gestor da entidade ele tem uma índole ali que, né, não satisfatória. A maioria das vezes é a questão mesmo da capacitação, a capacidade técnica bem fragilidade. Então, essa, Gabriel, para mim, é um dos fatores determinantes, sabe? Eu acho que é um obstáculo bem difícil, porque quando vê os critérios, que a gente vai falar em certificações, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, nos programas que a gente implementa, a entidade ela não consegue se enxergar, eu não vou ter capacidade técnica para entrar aqui, eu não vou conseguir, os critérios são tão rigorosos que a minha entidade desse tamanho, né, pequenininha, eu não vou conseguir captar. Então, assim, a questão estrutural da entidade frente às exigências legais que tem que cumprir é um obstáculo para mim, sim. Sabe? Porque às vezes a gente não tem distinção ali dos processos de distribuição dos recursos, não tem distinção entre uma entidade maior, de grande porte, médio ou pequeno. As regras são, né, geralmente padronizadas. Então, como principalmente aquelas menores que estão em estrutura de governança mais aquém, pessoas pouca qualificação, pessoas ali mesmo do município, ali daquela cidade, que não conhecem nem um processo de formatar um processo de, vamos dizer assim, de fazer um processo de admissibilidade, vamos dizer assim, né? Muito difícil. Então, é complexo. Né? Quando a gente fala em execução de recursos, principalmente capacitação, quando é para executar lá na ponta, nos municípios, é dificuldade. A gente tem uma dificuldade de chegar, de capacitar, de chegar e mesmo de captar alguém. Nós não vamos conseguir levar um pessoal qualificado aqui da capital para ir para uma entidade lá no interior. Não vai. Então, tem que pegar dali. Né? Temos que pegar dali. Como a gente chega ali para capacitar, né? Assim, a instituição, a controladoria, ela tem unidades em todo o Brasil, mas não consegue chegar em todos os municípios. A gente não consegue chegar. A gente já tem um programa lá que é para qualificar, vamos dizer, as entidades que têm como fiscalizar a aplicação dos recursos ali pelos municípios, que são os vereadores. A gente já tem uma dificuldade ali de qualificar os vereadores, que é ali um agente ali que tem que fiscalizar ali a aplicação dos recursos. E muito menos a gente qualificar todo o pessoal que trabalha nessas entidades, distribuído por todos esses municípios aí do Brasil. É um dificultador. Eu acho que isso aí é um obstáculo que a gente tem, a questão dimensional aí do país e a quantidade de municípios que a gente tem, e essa questão da capacidade mesmo, como o Valério falou, da entidade ali frente às exigências, né, do poder público para capacitar aquele pessoal que tenha condições de tocar aquele processo e captar aquele recurso. Para mim, isso aí são citei alguns fatores aí que eu acho que é um dos pontos, dos obstáculos que eu acho que a gente tem que enfrentar. E você diria que assim, um dos obstáculos enfrentados também seja
a desconfiança de alguns casos mal gerenciados que isso atrapalha um outro caso que possui uma boa gestão? Para mim, um fator também determinante, eu não tinha falado, eu sabia que ia chegar nessa hora. Para mim, a palavra-chave em termos de desafio para as entidades é como elevar sua credibilidade. Para mim, a palavra-chave. Essas entidades, no momento que elas aumentam a sua credibilidade, assim, perante a sociedade civil quanto o poder público, eu acredito que elas vão ter, eu acredito que a questão da credibilidade é um fator determinante também, é um desafio. Vamos dar obstáculo não, vamos dizer que é um desafio. É um desafio. Né? Vamos dizer que é um desafio. Né? E como superar, né, e como alavancar essa credibilidade, aí a gente vai discutir talvez daqui para frente. Mas eu quero dar uma esticada nisso. Doutor Valério, qual seria então, dentro dessa ótica de aumentar a credibilidade, vamos usar esse termo, qual o papel da responsabilidade social para essas entidades, para que essa credibilidade ela tenha essa predominância? Justamente as instituições precisam fortalecer a sua marca, né? Ganhar credibilidade através de um branding bem estruturado, de políticas normativas internas adequadas à boa gestão, às boas práticas. Então, com um código de ética bem construído, as políticas complementares, como por exemplo a política de brindes, política de seleção de pessoas, porque um dos grandes desafios que as instituições passam, apontadas por alguns órgãos de controle, é justamente a ausência de transparência na seleção de pessoas e também na contratação de fornecedores, ter um regulamento de compras de bens e serviços adequado ao princípio da transparência quando a gente está tratando de recursos públicos. Quando estamos tratando de recursos privados, também não é diferente. Uma empresa ou um filantropo não vai querer doar ou ter sua imagem associada a uma instituição que daqui a um tempo pode estar envolvida num escândalo, né? Então, essas grandes organizações hoje em dia, inclusive, estabelecem procedimentos muito rígidos de due diligence ou de compliance, justamente para entender a imagem reputacional dessas entidades. Então é importante ter esse ambiente seguro e demonstrar isso para o ambiente externo. Antes de iniciarmos, estava conversando aqui com o Gabriel e ele trouxe uma visão que eu achei muito interessante, que era justamente a importância das entidades divulgarem, por exemplo, no seu site na internet, o relatório de gestão, o relatório de atividades, que vai permitir com que a sociedade civil não apenas conheça o que foi desenvolvido, mas também realize o acompanhamento da aplicação dos números. E isso, do meu ponto de vista, tem que ser utilizado, não apenas para aqueles que façam a gestão de recursos públicos, mas aqueles também que estão na responsabilidade social corporativa, que recebem recursos privados e que possam demonstrar como esses recursos estão sendo aplicados. Quando a gente estava conversando, uma coisa que eu, enquanto investidor, eu, enquanto filantropo, quando eu vou investir em algo, uma das coisas que eu tenho que ter mais segurança é se de fato o meu recurso que eu estou investindo está sendo aplicado. E a melhor forma para uma instituição divulgar isso é sendo transparente, né? Eu acho que em tudo que você... Quando se trata de recurso público, de recurso privado, se você for cada vez mais transparente, você tem um resultado melhor. Quando a gente vai para a fala da questão econômica em empresas de bolsa, de valores, capital aberto, você, obviamente, quando você é um investidor e você quer investir numa empresa em específico, uma das primeiras coisas que você faz é ver a transparência da empresa, como que essa empresa ela está alocando seus recursos, se essa empresa ela tem, de fato, uma responsabilidade financeira, né, perante a todo aquele público que está investindo nela. Então, quando você tem uma transparência bem efetiva, né, você tem uma segurança de que, poxa, eu estou investindo em algo que isso vai trazer um retorno social bacana, isso vai, de fato, ser investido em políticas públicas, né? Então, isso traz uma segurança maior para você que está investindo. E a própria legislação auxiliou essa espontaneidade da doação. Por exemplo, nós tivemos no Brasil uma alteração legislativa pela Lei 13.800 que permitiu a constituição de fundo patrimonial. Qual que é o objetivo? O doador ter ciência e a certeza de que aquele recurso que ele está destinando para um projeto vai de fato ser aplicado num projeto, ele não vai ser utilizado para custear despesas administrativas da instituição, né? Então o próprio arcabouço nos dá essa garantia, mas também cabe às entidades divulgar
toda essa aplicação de recursos de uma forma cada vez mais transparente. Sim. E o que a gente tem visto, eu complementar o que ela falou, o que a gente tem visto, né, olhando como instituição de controle, cada vez mais o controle social está exercendo um papel cada vez mais importante. Né? O controle feito pela sociedade civil, pelo cidadão, pelas instituições de mídia. Então, a questão da transparência, o controle social só é exercido se houver transparência. Né? Então, o papel da transparência hoje, né, principalmente para a gente, que é um órgão de transparência, assim, então a gente vê que realmente essa questão da transparência é fundamental hoje, principalmente para a gente, né, principalmente para uso do mecanismo do controle social. Então, é um fator que a gente vê como determinante aí, fundamental para essas e para todas as entidades, né, que aplicam recursos. Eu acho que dentro dessa questão do aumento da credibilidade, já que é um assunto interessante que a gente está tocando, o Valério falou sobre a transparência, a divulgação, esse disclosure voluntário, né, sem o enforcement, seja de um órgão regulador, ou seja de alguma outra entidade solicitando que a organização divulgue esses dados, isso aumenta. Quando você espontaneamente divulga essas informações, mostra a sua seriedade, seja com recurso público ou com recurso privado, de que forma você executa as políticas que você se propôs a executar. Então, você que é um gestor de uma entidade, procure seguir esses passos, divulgue as suas ações espontaneamente. Isso traria para você um conforto maior na hora que você tiver que levar um projeto, quer seja para um empresário ou participar de um edital, de um chamamento público. Você vai ter todo um background que você vai poder demonstrar a sua lisura com o uso dos recursos públicos. Uma coisa é você dizer que você é probo e reto. Outra coisa é você demonstrar isso através de ações que você já faz ao longo de um tempo. Tem um histórico, né? Que você divulga acertadamente todas as suas ações e que isso é aprovado pela sociedade. O controle social é fundamental, né? Mencionamos isso no início e ele tem sido cada vez mais relevante nos dias de hoje e tem sido fomentado pelo TCU, pela própria CGU, para que o cidadão faça isso. E tem a lei, né? Tem a lei, a LAI, que veio justamente para poder promover esse controle social. Né? A LAI, falando de transparência, é uma lei espetacular, que permite ao cidadão, ou qualquer um de nós, fazer algum tipo de controle sobre o gasto público que é tão precioso para o país. Então, Valério, você que... eu acompanho você, vejo a sua seriedade na atuação com as entidades do terceiro setor e você tem levantado uma bandeira muito importante nas entidades que você tem a oportunidade de estar junto, que é o programa de integridade. E de que maneira isso reflete para as entidades que têm esse programa e para as que não têm esse programa de integridade no tocante a boas práticas de governança e, sobretudo, de responsabilidade social? O programa de integridade é muito importante para que nós tenhamos procedimentos padronizados de acordo com a realidade de cada instituição. Então não adianta a entidade adquirir na internet um programa de integridade, só alterar o nome ou preencher aquela lacuna daquele template que já vem pronto. Eu preciso entender o nível de maturidade da instituição e desenvolver um programa de acordo com a realidade da minha instituição, porque senão vai ser um programa de gaveta, que não vai convencer o órgão de controle, não vai convencer a sociedade e eu vou continuar remando sem chegar a lugar nenhum. Se eu tenho um programa de integridade bem estabelecido em relação à seleção de pessoas, em relação à aquisição de bens e serviços, em relação a relacionamento com o mercado externo, política de relacionamento com agentes externos ou com fornecedores, por exemplo, eu consigo ter uma aplicação mais eficaz do meu recurso e eu consigo também ter uma credibilidade, demonstrar para o mercado uma credibilidade dentro de um planejamento que vai aumentar o meu volume de doação, vai aumentar a minha competitividade dentro de editais, porque eu vou ter pessoas qualificadas para estarem naquelas funções relacionadas à leitura de edital, à elaboração de uma proposta, elaboração de um plano de trabalho e principalmente pessoas habilitadas para me auxiliarem depois na prestação de contas, porque não adianta nada eu ter uma execução
maravilhosa se eu não me preocupar com os aspectos administrativos da minha organização. O que nós vemos hoje em dia, infelizmente, é que os gestores procuram desenvolver um excelente trabalho, muitas vezes na ponta, mas se esquecem de que a base daquilo ali são procedimentos administrativos bem definidos. E esses procedimentos administrativos bem definidos vêm com um programa de integridade sólido, feito e construído de acordo com a realidade da entidade. Excelente. O Dr. Valério, ele me ensinou algo importante na prática, porque muitas entidades que eu tenho a oportunidade de auditar, muitas delas, durante o processo de auditoria, comentam sobre a dificuldade de obtenção de algumas certificações, como o SEBAS, como o Selo Proética, como o CAIS, e dizem que já tentaram de diversas maneiras. Vendo na prática o Dr. Valério atuar, eu percebi que, ao implementar um plano de integridade, compliance, essas entidades elas se tornam muito mais aptas a cumprir as exigências que essas certificações impõem e que aumenta muito, amplia muito o espectro de captação de recursos, renúncia, né, de alguns tributos, encargos sociais. Eu queria ouvir de você, doutor Valério. Realmente o plano de integridade é uma ferramenta que propicia uma obtenção mais, vamos dizer, não vou dizer célere, mas mais organizada e mais assertiva para essas certificações? Com certeza. Eu costumo falar que nós temos o Código de Ética e Conduta, que quase toda instituição já tem e que muitas vezes não é seguido, mas nós temos também as políticas auxiliares, que é um conjunto de normas que compõem esse programa de integridade. O Marcos bem sabe aí nas fiscalizações a dificuldade de procedimentos que devem ser observados e que não são. E o que justamente nos permite essa segurança é um programa de integridade sólido que vai nos permitir ter a percepção do que a instituição tem capacidade de desenvolver a curto, médio e longo prazo. Ou seja, ele orienta toda a trajetória do gestor, da entidade, justamente para alcançar o resultado da forma mais eficiente. Claro que não existe resultado sem esforço, ou não existe resultado com base numa expectativa de tempo curto, muitas vezes, né? Mas existe uma perspectiva de crescimento sólido, e é isso que nós buscamos, o crescimento sustentável, a longevidade da instituição dentro de um dos pilares, que é a responsabilidade social corporativa, ou seja, a minha responsabilidade enquanto gestor com a instituição para que ela permaneça de forma sólida e sustentável por um longo período de existência. É muito gratificante quando nós vemos algumas entidades aí com 60, 100 anos, algumas, né? E como que elas conseguem? Justamente trabalhando esses pilares da integridade. Como eu sei que não é fácil, não vou dizer que é muito difícil, mas não é tão fácil a gente ter acesso a essas informações no nível que o Dr. Valério está colocando, logo após o nosso podcast, se você quiser entrar em contato conosco, o Dr. Valério, o professor Marcos estarão disponíveis para responder perguntas e eventualmente até mesmo tomar um café com vocês para tirar essas dúvidas e auxiliá-los. De que maneira vocês podem implementar um programa de integridade, iniciar um processo de obtenção de uma certificação como o SEBAS, que traz inúmeros benefícios, como o Selo Proética, que o professor Marcos vai falar um pouco, o Valério vai falar um pouco. A gente está indo para a parte final do nosso podcast. Eu queria começar a falar um pouquinho dessa parte das certificações, mas colocar os nossos convidados aqui, com a licença deles, à disposição de vocês. Porque muitas entidades hoje têm já chegado à conclusão de que precisam ter essas ferramentas de gestão. Que a governança institucional não é algo utópico, mas sim uma realidade presente para que essas entidades se tornem cada vez mais profissionais. Quem disse que a governança é aplicável somente nas empresas privadas? Quem disse que uma gestão profissional é aplicável somente nas empresas de capital aberto? Selo de governança? Não, as entidades que trabalham o social, elas têm tamanha responsabilidade em ter uma gestão eficaz. Então, coloco os nossos ouvintes aqui essa fala e deixo os nossos convidados à disposição de vocês, porque esse é um tema latente, emergente e essencial para a nossa sociedade. Senão, nós não estaríamos trazendo um tema de tamanha relevância e gratuitamente para todos vocês essa informação aqui, esse podcast riquíssimo,
que eu recomendo que vocês assistam novamente, especialmente gestor de instituição sem fins lucrativos. Se vocês querem realmente cumprir com êxito aquilo que vocês se propuseram, vocês precisam começar a implementar uma governança institucional com responsabilidade, buscando os objetivos para os quais vocês se propuseram a fazer. Porque senão vira um engodo. A sensação que a sociedade tem é que muitas das entidades não têm essa credibilidade, que apenas usam de forma, vamos dizer, pueril, não vou dizer nem escusa, mas de forma assim inocente, os recursos públicos de forma ineficaz e que está indo por ralo. Recursos que estão indo por ralo, mas a gente sabe que na verdade não é. Então, vamos buscar uma capacitação. A gente sabe que, como comentou aqui, tem muita coisa a ser feita pelos entes reguladores, os organismos da sociedade civil, como órgãos de classe. Mas enquanto não temos essas condições, né, acessíveis, nós temos a oportunidade de contar com pessoas como o Dr. Valério, como o professor Marcos, como outros profissionais que eu sei que são sérios e competentes, que estão no mercado para nos auxiliar. Vou passar a palavra para o meu companheiro Gabriel, ele vai falar um pouco sobre essa questão, né, introduzir essa parte das certificações dentro dessa nossa linha de tornar a gestão cada vez mais eficaz, porque o SEBAS não é somente para ter isenção de INSS patronal, mas ele traz um pano de fundo muito, muito rico, assim como o selo Proética da CGU, que traz mecanismos de controle, de combate à fraude e corrupção, que ajudam a aumentar essa credibilidade, né, das entidades. Falamos de credibilidade, né, e como que a gente consegue melhorar essa credibilidade das nossas instituições, né? Quando eu sou gestor hospitalar e quando a gente vai para o mundo dos hospitais, você tem grandes centros hospitalares que possuem maior relevância quando possuem uma certificação. Hoje, qualquer segmento que você é inserido, você tem maior credibilidade, maior reconhecimento quando você possui uma certificação de peso. Né? Quando você tem, no caso dos hospitais, uma Joint Commission, quando você tem uma ONA, né? Então isso traz não só reconhecimento para você, mas traz alguns benefícios, inclusive até de recebimento de convênio, né? Então, hoje, me colocando num papel de um líder de uma organização como essa, eu me questiono a vocês como que isso, eu tendo esse selo Proética, eu tendo esse SEBAS, como que isso traz de benefício para a minha instituição? Claro que eu sei que a gente tem a título de credibilidade, mas como que isso traz de visualização para todo esse público que olha essa instituição e quais são os caminhos, né, para que a minha instituição ela possa percorrer para conseguir esse selo Proética e esse SEBAS, né? Como que a gente consegue? Quais são os caminhos? Vamos lá, vamos começar pelo Proética. Então vamos lá, duas instituições, vamos dizer assim, de bastante, nós estamos falando de credibilidade, né? O Instituto Ethos e a Controladoria se juntaram e formaram, né, o selo Proética. Então foi um movimento ali na década de 2008, um pouquinho ali depois dos vários escândalos aí de corrupção. Então as instituições se juntaram e formaram esse movimento, esse programa que a gente chama hoje de Empresa Proética, né? Então é um programa tocado pelas duas instituições. Na verdade, quem faz a avaliação, que certifica, lá a gente não chama de certificação, né? A gente não dá esse nome, a gente chama de selo. Então o selo Proética é feito pelas duas instituições, mas quem faz a avaliação de todo o programa do selo Proética é a Controladoria. Então tem todo um rito, um processo. Esse programa, esse selo, ele é lançado a cada 2 anos, tem ciclos, né, bianuais aí. O regulamento desse ano ainda não saiu, né, era o BNE 24-25 ainda não saiu, por questões internas lá, a Controladoria ainda não lançou. Então está aberto para todas as empresas. Marcos, é fácil ter o selo Proética? Eu vou ser sincero, não é fácil. Não é fácil, né? São vários quesitos, é bem criterioso, mas se a sua instituição, aí falando para quem nos está assistindo, quiser se autoavaliar, vá lá no site, pesquise, selo Proética, vai aparecer lá na pesquisa, na primeira instituição, tem o relatório da última avaliação, né? Não tem o nome das empresas, mas tem a avaliação, mas lá tem toda a metodologia, como é que é feita a avaliação. Se você acha que a sua entidade não tem condições de entrar agora, então pega o que é avaliado e faça a sua autoavaliação. Deixa eu ver como é que eu estou aqui internamente.
né? E em algum momento pode não ser nesse ciclo, vou para o próximo, mas eu posso fazer uma autoavaliação, olhar o que está ali e ver se realmente eu me enquadro, em que ponto eu estou. Que ela conta toda a metodologia, qual a pontuação mínima que é para ter a obtenção do selo. Então não entre logo se você acha que a sua instituição ainda está bem aquém, porque a certificação do Proética ela envolve vários mecanismos do programa de integridade. Desde o comprometimento da alta administração, a questão de código de ética, de canal de denúncia, de transparência, de gerenciamento de risco, remediação de conflitos. De remediação, que o Valério falou, de procedimento de contratação de terceiros, né? Também envolve essa parte. Então, é um programa que ele é bem amplo. Então, mas de início, para quem está começando, quem está querendo, então pegue lá, tem no último relatório toda a metodologia que foi feita, quais são os quesitos que são avaliados e faça uma autoavaliação. Uma vez que você entrar ali e for certificado, com certeza você é entidade do terceiro setor, se configurar ali, com certeza a credibilidade vai, né, lá em cima. Né? Principalmente por quê? Porque toda a metodologia do selo ela é ratificada pelos nossos colegas. Né? Então, assim, não adianta só dizer, como o Valério falou, ter um código de ética só no papel que fica na gaveta, só formal. Não, ele tem que funcionar, né? Então, vai ter toda uma análise se realmente a entidade cumpriu com aqueles quesitos. Então, se você achar que não está ainda, né, preparado, mas olhe o relatório, veja quais são os quesitos. Eu acho que é a dica que eu dou aí para quem quer iniciar, quer começar a ver como é que é a certificação. Se você olhar do último biênio aí as empresas certificadas, você vai ver que são só... Eu tenho quase certeza que não tem nenhum terceiro setor, eu não lembro de ter visto, né? Mas pode ser que tenha, né? Mas já fica a dica aí, é uma certificação muito importante hoje, assim, é uma das certificações bem renomadas aqui, né? Principalmente pelas duas instituições que são as promotoras, né? O Instituto Ethos e a Controladoria. Então fica a dica aí, quem quiser participar, é fácil, tem todas as dicas lá no portal, como é que é feito, como é feita a habilitação e todo o programa. E lá no relatório tem todos os quesitos que são avaliados. Né? Então, se você quer iniciar, vamos iniciar por implementar, vamos lá, por áreas lá. Então, o selo ética do Proética ele é dividido em áreas. Então, vamos ver aqui em qual área eu estou melhor, qual que eu preciso melhorar. Né? E aí um termômetro até para você se avaliar. Exatamente. Saber como é que está a sua gestão. Exatamente. Né? E melhorar a sua gestão. Sim. E melhorar a sua gestão. Porque o desenho do formulário do Proética foi todo construído em boas práticas nacionais e internacionais. Então ali está as melhores boas práticas para qualquer entidade. De governança institucional que existe, né? Melhor. Então use a metodologia para só fazer uma autoavaliação. Ali é a dica que eu dou para quem quiser iniciar, né, em busca desse selo. E é justamente isso que vai fortalecer a organização e permitir, inclusive, o investimento social privado. Porque se eu tenho uma instituição bem gerida, sólida, de acordo com esses pressupostos que estão estabelecidos no relatório de avaliação, significa que o investidor social privado vai, de fato, ter a segurança da eficiência da gestão e aplicação dos recursos nos projetos que aquela entidade desenvolve. Então, essa orientação, Marcos, com certeza vai ser muito bem recebida e vai auxiliar muito os nossos participantes a terem uma gestão cada vez mais eficiente. Então, chegando ao final do nosso podcast, vocês falaram aqui hoje, daria para a gente ficar a noite inteira. Tem muito mais assuntos para a gente discorrer. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Eu só gostaria de finalizar com uma última questão importante, porque do ponto de vista prático eu quero trazer algo especialmente para o Dr. Valério, que atua nesse segmento. E eu vejo algumas lacunas, sobretudo contábeis, né, e jurídicas. Doutor Valério, qual a importância de uma entidade hoje ela dispor de uma consultoria jurídica, de uma auditoria especializada, de uma contabilidade especializada, para cumprir com essas funções e objetivos que a gente falou aqui hoje? É fundamental porque o sistema de responsabilização hoje ele é muito sério. Né? Nós temos medidas administrativas que podem ser tomadas pelos órgãos que destinam recursos públicos e que fazem a gestão e acompanhamento do processo. Nós temos medidas cíveis que podem ser adotadas pelo Ministério Público na fiscalização das entidades ou no velamento das fundações. Então,
A gente vê casos aí de ações de extinção que geram uma responsabilidade civil dos dirigentes e compromete o patrimônio pessoal. É assim como nós temos também uma responsabilidade penal, né, com risco de o dirigente responder uma ação penal, muitas vezes não exclusivamente por uma má-fé, mas por um descuido de ter sido diligente como deveria na gestão daqueles recursos. Então é muito importante se assegurar de que os profissionais que estão orientando e participando da entidade tenham capacidade técnica suficiente para poder fazer a adequada gestão de riscos. Maravilha, seu comentário é sempre muito pertinente. E eu vejo a diferença que faz uma consultoria jurídica. O Dr. Valério trabalha nessa área, eu vejo as entidades que ele trabalha e que ele orienta, a qualidade da gestão, da prestação de contas, da forma que os dirigentes zelam pelas informações administrativas, não somente pensando no projeto, no fim, mas também em todos os mecanismos de suporte para que os projetos sejam bem executados. Então, é essencial. Né? Se tem uma entidade que pensa e tem por objetivo alcançar essa visibilidade, tem que investir em consultorias especializadas, porque nós temos uma lacuna gritante, que é a parte de deficiências na gestão. Há boa vontade, mas não há capacitação à altura das exigências que estão aí, sobretudo das conformidades legais. Então, para finalizar, eu quero agradecer a todos vocês, antes de passar a palavra para o meu amigo Gabriel, para as considerações finais. Professor Marcos, gostaria de ouvir as suas considerações finais e que dica você daria, quais seriam as suas últimas palavras aqui para o nosso ouvinte, né, que está aqui até agora nos escutando. Gostaria que você não considerasse aí, desse as suas últimas palavras. Tá bom, vou ser bem curto e mais uma palavra motivadora, né? Então, busquem para as entidades, né? Busquem a capacitação, busquem as certificações, tentem se qualificar e vejam vocês, entidades do terceiro setor, a importância que vocês exercem na aplicação dos recursos, principalmente nos municípios, né? Principalmente para as questões da diminuição das desigualdades sociais. Então vejam isso como uma questão motivadora para vocês cada vez mais se qualificarem, terem uma gestão eficiente e uma estrutura de governança cada vez mais estruturada. Doutor Valério, muito obrigado por sua presença aqui no nosso podcast. Nas suas considerações finais, eu gostaria também de te adicionar uma pergunta, se possível. Qual ponto você considera crucial para um projeto social bem-sucedido? Suas considerações finais e essa perguntinha para a gente finalizar o nosso podcast. Eu sou um entusiasta do terceiro setor, né? Então eu acredito realmente no trabalho das entidades, eu acredito nesse retorno que a sociedade tem, não apenas nas políticas públicas sociais, mas também para desenvolvimento do país. Nós temos o ecossistema de inovação hoje, que é muito propulsionado e impulsionado pelas entidades do terceiro setor, caracterizadas como instituições científicas tecnológicas, as ICTs. Nós temos os NITs, então eu acredito muito de que nós consigamos ter uma sociedade mais desenvolvida, mais justa, mais equânime através dessas instituições. Parabenizo aí pela iniciativa, nós que militamos aí no terceiro setor e muitas vezes de forma gratuita, de forma voluntária, como eu também faço, procuramos distinguir a filantropia da pilantropia. E eu fico muito feliz de termos pessoas aqui também entusiasmadas com o tema e com esse valor tão importante para nos acompanhar nessa jornada. Eu que agradeço a presença de vocês. Abrilhantou o nosso episódio riquíssimo, duas pessoas de extrema competência, de extrema qualificação técnica. Eles estarão disponíveis para bater um papo com vocês e eu passo a palavra para o Gabriel fazer o encerramento. Um abraço a todos, nos vemos no nosso evento no próximo sábado. Eles estarão lá, viu? Não deixe de estar conosco no nosso evento sobre mudança de mindset, que é um evento que vai abordar tanto aspectos para as empresas, como também para a gestão do terceiro setor. O Dr. Valério vai estar lá com um tema maravilhoso para nos apresentar e nos enriquecer ainda mais com outros ensinamentos. Um abração, Gabriel. Isso. Vai lá. Pessoal, eu também gostaria de agradecer.
é como o Alisson falou, né? Vocês abrilhantaram muito, né, o nosso podcast hoje. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte que muitas vezes iniciou, está prestes a iniciar ou quer melhorar, ele teve informações aqui, insights incríveis para ele performar, né? E obviamente conseguimos tirar dúvidas dos nossos ouvintes. E se você ainda continua com dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente vai direcionar para eles, né? A gente vai criar esse meio de campo para que vocês consigam, né, tirar suas dúvidas diretamente com nossos convidados, né? Muito obrigado por vocês escutarem e assistirem a gente até aqui. Lembrem-se de seguir a gente lá no nosso Instagram, seguir a gente lá no YouTube. Se você tem interesse em participar do nosso podcast, estar junto com a gente aqui, iniciar uma conversa com a gente, entre em contato com o nosso Instagram, nossa equipe vai estar respondendo você lá, vai marcar um podcast com você aqui, para a gente poder bater um bate-papo bem legal, para trazer informação para a sociedade, né, e como um todo. E não perca o nosso workshop sábado, que vai estar lá gente muito competente. O Alisson vai estar lá, o Valério vai estar lá, o Marcos vai estar lá. Não perca essa oportunidade, tá? Um abraço até aqui. Volte esse podcast lá do início, escute novamente, porque eu tenho certeza que se você escutar de novo, você vai ter outras informações que deixou de passar despercebida para aplicar no seu negócio, tá? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.